Bem-vindos a todos! Este vídeo vai ser muito interessante, pois vamos discutir um tópico que não recebe muita atenção nos dias de hoje. Bem, recebe, mas geralmente está associado apenas à fotografia espírita. Mas parece haver uma quantidade avassaladora de fotos históricas apresentadas como reais. E ainda assim há algo muito errado com essas fotos. Aqui está a questão. Existiram técnicas de manipulação fotográfica durante os primeiros dias da fotografia, por volta de 1840 a 1920, ou todas essas antigas fotos históricas são consideradas fato histórico? Acho que uma vez que você começa a mergulhar nessa questão, ou na ideia de que eles tinham Photoshop antes dos anos 1900, você vai começar a abrir portas muito estranhas que levantam ainda mais perguntas. Vamos cobrir essa forma de arte perdida do processamento fotográfico antigo e a história por trás dela para ajudar a encontrar mais exemplos de fotos históricas manipuladas. Quero agradecer ao Stuffy Beagle. Ele está fazendo uma ótima pesquisa e recentemente assisti a sua incrível conversa sobre esse assunto no canal Autodidactic do Campbell. Deem uma olhada, se chama Overexposed e realmente me abriu a mente, porque eu já estava vendo isso em nossa pesquisa com tantas fotos. A quantidade dessas fotos manipuladas está realmente se acumulando. Então achei que deveríamos fazer uma apresentação sobre isso. Mas sim, o Beagle ajudou muito com essas fotos. Certifiquem-se de dar uma conferida e mandar um salve. Com isso, vamos começar. Uma foto pode ser um dispositivo poderoso. Para alguém que a experimenta pela primeira vez, pode ser verdadeiramente mágico. Ainda assim, as fotos contam uma história, e para muitos é assim que nos lembramos do passado. É nosso único portal para como era a vida, e em muitos casos explica a natureza de como era a vida urbana naquelas épocas. Quando a tecnologia da fotografia surgiu no início do século XIX, as pessoas não sabiam o que pensar de uma tecnologia tão nova, a ponto de serem ignorantes de quaisquer métodos avançados da arte, como compositing ou sobreposição de múltiplas fotos em uma. Isso não seria conhecido pela pessoa comum. Ainda assim, hoje em dia, fotos antigas são usadas por historiadores para melhor compreensão do passado, desde o registro de datas. Fotos de construção e até eventos históricos são documentados com base nesse registro fotográfico. Para muitos, assumimos automaticamente que essas fotos são confiáveis e que são uma representação precisa do passado. Algumas das fotos históricas mais famosas nunca são descritas como sendo manipuladas. Então isso foi alguma forma de arte secreta? Quero dizer, pense nisso. Para um dispositivo tão novo, que sabemos que teria que ter sido tomado pelos capitalistas da mídia de sua época, isso seria uma ferramenta poderosa para propaganda nas mãos erradas. O estranho é que esse assunto da manipulação fotográfica do velho mundo também não é muito discutido online. Você pode encontrar alguns artigos sobre isso, mas todos no estilo de "você sabia que eles tinham Photoshop nos anos 1900", e então te mostram a fotografia espírita, as óbvias, ou apenas os retratos retocados. Mas espere, se eles tinham Photoshop nos anos 1900? Ou espera, até antes disso, nos anos 1850? Espera, antes ainda, desde o alvorecer da fotografia. E se eles manipularam uma fotografia e não disseram nada sobre ela ser uma manipulação fotográfica? Minha experiência é em compositing digital, embora eu também tenha experiência em fotografia, e meu diploma é em animação computacional e tenho um entendimento completo de fluxos de trabalho avançados de compositing. Curiosamente, uma das coisas que aprendemos na escola na minha aula de VFX foi chamada de VFX invisível, efeitos visuais que você não vê, ou seja, que deveriam apenas auxiliar a história mas não serem notados como imagens editadas de forma óbvia. Eles usavam Forrest Gump como exemplo, pois tem muitos exemplos de efeitos invisíveis, como troca de céu, pessoas em ternos verdes, coisas aleatórias só para deixar a cena mais agradável, tudo com a intenção de criar uma ilusão para o espectador. Mas isso não é tecnologia nova, eles fazem isso há muito tempo. Há na verdade muitos efeitos visuais naquele filme. O meu ponto é que a manipulação óbvia que você nota, como filmes de super-heróis e monstros, e então há uma boa manipulação fotográfica que você não nota.
Precisamos entender isso porque então isso significa que pode haver centenas se não milhares de fotos no registro histórico que poderiam ter sido retocadas ou editadas de alguma forma. À primeira vista, você pode pensar, bom, isso não é grande coisa, eles só limpavam a foto. Mas era muito mais do que apenas limpeza. Chegava ao ponto em que seria completamente possível contar qualquer história que quisessem. Não vou poder reproduzir o vídeo. Mas confiram. A Vox tem um vídeo expondo isso, e acho que eles não percebem. Mas o vídeo se chama O Mistério dos Cartões Postais com o Mesmo Céu. Basicamente, esse cara tinha uma obsessão por colecionar cartões postais até que começou a notar algo muito estranho, um padrão repetitivo. Então esse cara tem esses cartões postais agrupados e organizados. E fica claro que eles estavam reutilizando esses mesmos céus de estoque em todos esses cartões postais. Same Sky Postcards é o que você digita no Google para encontrar isso. Ele também mencionou como eles deslocavam o céu para tentar variá-lo e criar variações, mesmo sendo a mesma foto do céu. Então por que fariam isso com centenas de cartões diferentes? Para fazê-los parecer melhores. Para apresentá-los de forma mais favorável. Vocês sabem que às vezes colocam cartões postais em museus para mostrar como a cidade era antigamente. No final das contas, as pessoas realmente não pensam ao comprar esses velhos cartões postais que eles foram alterados a esse grau. Talvez alguma colorização, mas mascaramento completo e troca de céu? O que mais eles poderiam fazer? Bem, no vídeo diz que ficou claro que essas pessoas não faziam parte das fotos originais, embora sejam apresentadas como reais, e ninguém nunca explicou que estas eram fotografias alteradas. Daí o mistério dos cartões postais com o mesmo céu. Então por que fariam isso? Ele então descobre que todos esses cartões postais são impressos por uma empresa. Eles tentam explicar como esta era apenas uma assinatura da empresa que deixavam à vista, mas ninguém notaria. O que é estranho. Parece ser uma operação. Então por que uma empresa andava editando todos esses cartões postais diferentes de tantos locais diferentes? Curiosamente, eles mostram este artigo de jornal com texto destacado dizendo que a Dexter Press Inc. é um dos maiores fabricantes de cartões postais com imagens. Mas no texto acinzentado diz: foto de uma beldade de biquíni acenando para você em uma praia da Flórida. Ou um pescador de truta com mosca em um riacho do Colorado. As chances são de que a Dexter Press tem. Então eles têm uma coleção massiva de fotos. Neste vídeo eles especificamente explicam o processo pelo qual fazem isso. O homem que possuía a Dexter Press tinha um departamento de arte inteiro para manipulação fotográfica. Eles simplesmente não chamavam assim. Mas era exatamente o que estavam fazendo. Chama-se processamento fotográfico. E vamos falar mais sobre isso em breve. Eles ofereciam corrigir os problemas nas imagens. Então aí está. Eles estavam mascarando imagens muito antes do Photoshop. E mostraram neste vídeo que um artista trabalhava com uma faca. Cortava uma máscara da imagem e trocava o céu. É assim que faziam antes dos computadores, mas definitivamente tinham a capacidade de usar camadas. Ele até diz ao final que depois de fazer esse processo de retoque fotográfico, ninguém notaria. Mas vamos lembrar disso para depois. Mas sim, caso vocês não saibam o que é uma máscara, é basicamente criar elementos diferentes ou recortes de fotografias diferentes para que você possa usá-los depois em camadas. Eu posso fazer uma máscara de um edifício, recortar esse edifício, e então posso colocá-lo em qualquer situação que quiser. Posso mover sobre outra fotografia, tentar encontrar uma perspectiva similar, e mesclar essas diferentes camadas para criar uma nova fotografia alterada. Quanto mais talentoso o artista, mais realista o resultado, e a manipulação dificilmente é perceptível. Mas isso é porque nunca nos ensinaram sobre esse assunto em detalhes. Se você acha que isso é apenas conspiração, não é. E tenho certeza de que todos vocês estão bem cientes da fotografia espírita. Mas eles explicam como fazem essas fotos e as implicações dessa forma de arte. A história da fotografia espírita na verdade começa com James Wallace Black, e nunca soube disso em relação à fotografia espírita. Mas supostamente, antes de tudo isso acontecer,
Numa manhã de outubro de 1860, esse J.W. Black sobe com um dos melhores aeronautas, Samuel Archer King. E eles subiram nesse balão chamado a Rainha do Ar. A razão pela qual menciono isso é porque esse J.W. Black é responsável por criar as primeiras fotografias aéreas na América em 1860. Então querem fazer a gente acreditar que o daguerreótipo surgiu em 1839. Mas então eles esperaram 20 anos para fazer fotografia aérea? Não acredito nisso de forma alguma. E quanto a todas aquelas gravuras aéreas do início dos anos 1800? Teriam elas algo a ver com isso? Esse cara J.W. Black parece ser algum tipo de propaganda. Mas fica louco porque esse cara da fotografia aérea encontra William Mumler, o famoso criador da fotografia espírita. Muitos que pesquisaram a fotografia espírita conhecerão Mumler muito bem. Eles afirmam na história que quando esses dois se encontraram em 1860, já praticavam fotografia há 20 anos. Mas como eu disse, por que não simplesmente subir num balão? O exército americano não tinha viagem aérea, é o que nos dizem. Mas eles tinham balões de sela e representações sofisticadas dessas embarcações. Ainda assim, devemos acreditar que foi até o final dos anos 1800 para que a viagem aérea se tornasse mais comum. Supostamente, Black era um verdadeiro crente na capacidade de William Mumler de capturar imagens de seres espirituais, e não acreditei nisso por um momento. Esse J.W. Black estava na fotografia há mais de 20 anos. Sabia todos os truques do ofício. Não tinha como ele simplesmente acreditar em Mumler. Ele estava conectado a todo esse golpe. Dizem que Black acreditou porque quando tentou fazer isso em seu próprio estúdio, não conseguiu descobrir o truque de Mumler e simplesmente confiou que era verdade. Não faz muito sentido. Porque ele teria pleno conhecimento de que antes dos negativos de vidro serem usados em 1859, toda a fotografia espírita era baseada em exposição, provando que eles haviam dominado a arte de usar a exposição para manipular fotos. Então, em 1859, de acordo com a Wikipédia, os negativos de vidro começaram a ser usados, e isso é o que permitia fazer imagens duplas. De repente, espíritos começaram a aparecer regularmente nessas fotografias. E o interessante é que muitas pessoas acreditam nessas fotografias espíritas até hoje. Porque a maioria de nós não entende os processos usados para fazer essas fotos. Então a Wiki diz que em 1859 esses negativos de vidro surgiram e podiam fazer imagens duplas. Mas isso não é necessariamente verdade. Porque em 1857 uma das primeiras fotografias compostas que nos apresentam é chamada de The Two Ways of Life de Oscar Gustav Regeländer. E bem-vindos de volta a Mumler e a fotografia espírita em um minuto. Mas queria garantir que vocês entendam completamente o que queremos dizer com o Photoshop antigo. Como eu disse, realmente não há muita informação sobre isso, a ponto de as pessoas nem conhecerem a terminologia correta. Essas primeiras composições têm um nome, são chamadas de fotomontagens vitorianas. Se você pesquisar fotomontagem, vai encontrar informações sobre The Two Ways of Life. Na verdade, aprendi sobre isso na aula de Composite na escola. Mas se você for olhar a página da Wikipédia, não vão te dizer quantos negativos foram usados em The Two Ways of Life. E não era apenas uma imagem dupla. The Two Ways of Life usou mais de 30 negativos de vidro combinados para fazer essa épica fotomontagem, ou o que agora chamamos de imagem composta. Photoshop. Esta é uma história muito interessante porque não é bem conhecida, e isso é de 1857. Isso é antes da fotografia espírita. Também é a fotografia mais controversa da época. Mas nunca explicam por que na Wikipédia. Na página de fotomontagem vão te mostrar alguns exemplos com imagens, os que as pessoas provavelmente já ouviram falar, mas não vão te dar uma análise completa. A maioria dos historiadores de arte conhece essas famosas composições. Mas na verdade continuam no texto explicando que essas fotomontagens foram usadas em Montreal para comemorar grandes eventos sociais que não podiam ser capturados de outra forma. Tudo bem. Então, falsificação de fotos. E então criariam cartões postais falsos. Assim como aprendemos antes. Mas não apenas para memórias, para propaganda também. Durante a Primeira Guerra Mundial,
Fotógrafos da Europa começaram a produzir enormes quantidades de cartões postais mostrando soldados em um plano e amantes, esposas e filhos em outro plano. Também continua dizendo que essas primeiras fotomontagens consistiriam em elementos fotográficos e, ouçam com atenção, aguarelas sobrepostas, ou seja, tinta. Então a Wikipédia está te dizendo que eles combinariam múltiplas fotos para criar composições. E também pintariam sobre elas. Interessante. Isso continua ao longo do início do século XX. O nome fotomontagem não veio até 1916, e acho que esse é um nome de cobertura, porque dá a impressão de que era apenas um recorte e colagem. Tipo uma colagem. Mas não, isso era mais precisamente chamado de processamento fotográfico ou manipulação fotográfica, que envolveria não apenas correção, mas integrariam múltiplos negativos de outras fotografias para contar a história que desejavam. Estavam usando isso durante a Primeira Guerra Mundial. Supostamente. Querem fazer você acreditar que não foi até 1920, com Heartfield, que começaram a usar isso para contar uma história. Ou em outras palavras, propaganda. Estavam usando fotomontagens, mais de 240 durante o período nazista, para usar como arma contra o fascismo no Terceiro Reich. Mas como disse, querem que você pense que fotomontagens são como o trabalho de Hannah Rock, algum tipo de colagem criativa, quando a verdade é que essas são apenas as óbvias. E quanto às que não eram tão óbvias. Isso foi usado na propaganda russa também, com artistas como Lissitsky, Alexander Rodchenkov, Gustav Klutzis e Valentina Kulagina. Parece-me que eles tinham esse processo completamente dominado pelos anos 1920 para uso em propaganda. Mas e antes? Por exemplo, você sabia que um dos retratos mais famosos de Lincoln é na verdade uma composição que coloca a cabeça de Lincoln no corpo do político sulista John Calhoun? Esse processo de manipulação fotográfica remonta à década de 1850 e era usado para enganar as pessoas, assim como usamos o Photoshop hoje. E podiam fazer isso adicionando negativos em um processo de colóide úmido, que lhes permitia extrair e misturar múltiplos negativos para uma imagem final. Esta fotografia é intitulada General Grant in City Point. É uma montagem ou composição de várias imagens e na verdade não mostra o General Ulysses S. Grant em City Point. 3 fotos forneceram diferentes partes do retrato. A cabeça de Grant em seu quartel-general em Cold Harbor, Virgínia. O cavalo e o corpo do homem do Major-General Alexander M. Sedovel M. Cook. E o fundo de prisioneiros confederados capturados na Batalha de Fisher's Hill, Virgínia. Essa fotografia é datada de 1902. Nos disseram que a câmera nunca mente. Certo? Bem, acontece que estúdios fazem fotomontagens desde os anos 1850, possivelmente antes, e podiam combinar até 30 negativos diferentes. Aqui está um ótimo exemplo que não é muito conhecido. Em 1871, Ernest Eugène Appert falsificou fotografias das massacres da Comuna de Paris de 1871. Acontece que ele era um fotógrafo francês conhecido por ter produzido uma série de fotos falsas intituladas Crimes de la Commune, destinadas a desacreditar os comunards no julgamento pelas Comunas de Paris de 1871. Ele tem na verdade muitas obras, então sabemos que uma era falsa. Mas e as outras fotos? A Wikipédia não diz nada sobre elas. Alguns desses são mais óbvios que outros. Mas você pode ver como incrível era essa forma de arte em 1870. Podiam criar cenas inteiras para contar qualquer história que quisessem. Massacres. Grandes reuniões de multidões. É bem insano quando você pensa nas implicações de propaganda de 1870 tendo fotomontagens compostas. Photoshop. Quer dizer, como podemos confiar em qualquer coisa que essas figuras das elites nos dão? Bem, tem mais. Uma das fotografias mais famosas de Stalin é na verdade uma foto falsa, chamada de O Comissário Sami. Nela podemos ver que há um oficial à direita da foto que eles removeram usando manipulação fotográfica do Velho Mundo. E isso é nos anos 1920, sem computadores. Mesmo assim, eles tinham dominado a capacidade de remover completamente pessoas de fotos.
Stalin usou um grande grupo de retocadores fotográficos para cortar seus inimigos de fotografias supostamente documentais. Então eles mostrarão essa foto no History Channel. Mas não entram na história da manipulação fotográfica do velho mundo e que outras fotos poderiam possivelmente ser falsas. Eles apenas querem cobrir isso para que você pense que os vilões ou os fascistas eram os que usavam essas coisas para propaganda. Mas como a maioria de vocês sabe, quem vocês acham que financiou a Primeira Guerra Mundial? É uma história longa, mas sim, eles definitivamente tinham dominado essa capacidade pelos anos 1920. Mas pensa-se que a obsessão de Stalin com a adulteração de fotos constituiu uma mini-indústria na URSS. Editoras eram contatadas pelos asseclas de Stalin e instruídas a eliminar o inimigo da vez das fotos futuras, e eles o faziam. De acordo com o historiador do design David King, que descobriu milhares de fotos adulteradas em suas versões originais. O trabalho não era realizado em um único local nem através de um ministério oficial. Então a questão é, essa indústria existia antes da União Soviética? Em 1937, há uma foto de Hitler com um de seus aliados originais que depois se tornaram inimigos, e esse foi removido. Achei que era um ótimo exemplo de como eles tinham uma ferramenta de clone ou a capacidade de pintar e remover objetos e então inserir o fundo apropriado. Isso é uma edição bastante avançada, especialmente com a grama e as árvores. Mas vamos continuar com Mumler e então olhar para mais exemplos de composições vitorianas antigas ou fotomontagens. Bem, agora podemos ver que toda essa história de que J.W. Black realmente acreditava em Mumler é uma completa besteira. Eles dizem isso apenas para dar mais credibilidade a toda essa história da fotografia espírita, porque a ideia é que outros fotógrafos históricos, não conseguiam nem descobrir o método dele. Mas J.W. Black teria pleno conhecimento dos avanços da arte com o lançamento desses negativos de vidro. Pois havia vários artistas nessa época usando esses fluxos de trabalho avançados. Ele deve ter considerado isso como uma possível solução para o mistério de Mumler. Mas a história diz que ele enviou seu assistente Horace Weston ao estúdio de Mumler, que convenientemente ficava a apenas alguns quarteirões do estúdio de Black. E que seu assistente deveria ir ao estúdio de Mumler e tomar notas. Mas não dizer que era assistente de Black. Então esse cara Weston vai ao estúdio de Mumler para tirar a foto. E ela sai com seu pai falecido na foto. Então Weston, que é o assistente de Black, que Black afirma ter ensinado fotografia dos melhores e que se algo estivesse errado Weston saberia. Depois que Mumler tirou essa fotografia e Weston viu seu pai falecido, disse: "Tudo o que posso dizer ao Sr. Black, admitindo que havia sido enviado com uma missão, é que não vi nada diferente de tirar uma foto comum. Não, isso é ridículo. Porque o processo não é feito quando a foto é tirada, é feito na câmara escura. E as notícias que promovem isso sabem que a maioria das pessoas não sabe disso. Então as pessoas automaticamente assumiam que era algum tipo de efeito prático, quando não é. É bastante simples na verdade, é apenas múltiplos negativos combinados. Não estou dizendo que não é possível fazer algum tipo de experimento de topografia. Mas essas primeiras fotografias espíritas são falsificações óbvias, e sabemos que isso está conectado com o fotógrafo que tirou as primeiras fotos aéreas de cidades na América. Então tem toda essa história de como Black voltou a Mumler depois disso e disse ok, quero ver todo o processo, e que assistiu Mumler preparar o negativo e levá-lo para a câmara escura. Então Black não nota nada suspeito. Mas estranhamente Black era supostamente um cético, e então do nada Black diz: sabe que mais? Vá em frente e termine esse processo você mesmo. Vá revelar o negativo. Não estou familiarizado com seus químicos e posso estragá-lo. Então Black simplesmente o deixa sozinho, e então acrescenta ao final: você não é esperto o suficiente para colocar qualquer coisa nesse negativo sem eu detectar. Disse que estou bem ciente disso. Então Mumler despeja seus químicos na placa, e depois de fazer o processo secreto entrega o negativo a Black, que assiste a foto se revelar com o homem aparecendo inclinado sobre seu ombro. Black ficou tão espantado e disse: é possível. Mas o que acho são duas coisas. Ou Black estava envolvido em todo esse processo e estavam desenvolvendo um golpe que os tornaria milionários, afinal.
Estavam vendendo fotos de supostos parentes falecidos reais. Pense em quanto as pessoas pagariam por isso. A outra opção é: esse personagem Mumler desenvolve alguma técnica secreta para fundir negativos desconhecida de outros fotógrafos na época. Possivelmente algum método químico pelo qual temporariamente traria outro negativo que tinha e projetaria essa foto em outra placa usando químicos, como um velho dispositivo de decalque. Isso não deixaria nenhuma evidência na placa, e gerações futuras não teriam ideia de como a foto foi feita. Há na verdade um vídeo onde tentam replicar isso. Mas ninguém conhece o processo secreto de Mumler. Pense nisso. Mumler foi um dos maiores embustes do século XIX e funcionou. As pessoas acreditaram porque era uma tecnologia tão nova. Bem, é isso que os historiadores dominantes vão dizer. Provavelmente tinham essa tecnologia mais cedo. Mas meu ponto é: órfãos que recebem fotografias sem qualquer compreensão de compositing. Fluxos avançados de processamento fotográfico. Combinação de negativos e muitas outras técnicas não vão questionar uma fotografia que parece genuinamente real, especialmente quando há uma história que a acompanha. A fotografia espírita é bastante óbvia, e a maioria de vocês concordaria que não só é um exemplo de manipulação fotográfica do velho mundo, mas uma mentira do velho mundo. Um embuste. Mas até onde isso vai? Para recapitular, quando se trata de fotomontagens na história da arte, eles realmente só ensinam do ponto de vista dos embustes e propaganda, depois sendo adotada pelos surrealistas e artistas contemporâneos. Podem mencionar algumas composições famosas antigas como The Two Ways of Life. Mas não falam muito de outras figuras como Gustave Le Gray, que é a origem da troca de céu. Tenho certeza de que muitos de vocês estão bem familiarizados com o fenômeno Vanilla Skies, pois isso pode ser claramente visto em muitas fotos antigas. E há até céticos que dizem que a explicação para isso é simplesmente devido à natureza do espectro de luz visível, que os vermelhos ficam mais escuros e os azuis aparecem mais brilhantes. Isso é na verdade verdade, o que realmente leva as pessoas a pensar bem. Acho que as fotografias antigas eram apenas superexpostas e tinham céus baunilha por causa da natureza das emulsões usadas. Mas duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, e esse é um problema. Um problema dos céus baunilha. É interessante porque todo esse argumento de que os azuis eram superexpostos na verdade prova sem dúvida que eles estavam usando manipulação fotográfica desde o início para lidar com esse problema. Começa com Gustave Le Gray, que foi o pioneiro do chamado processo colódio, inventado por Frederick Scott Archer, que era uma técnica de pré-processamento fotográfico em que o material fotográfico seria revestido, sensibilizado e exposto, e então revelado em 15 minutos. O processo colódio é o que permitiu a Le Gray resolver o problema dos céus baunilha, que não podiam ser resolvidos com a suposta nova tecnologia da época. Problema do céu em branco. Alguns de vocês podem pensar que isso é prova contra os céus baunilha, mas é na verdade o oposto. Veja. Porque em 1850 eles estavam usando esse problema da fotografia em seu favor. Eram dedicados a resolvê-lo, e estranhamente, todo esse processo colódio de Le Gray estava conectado com o governo francês da época. Na missão heliográfica, As Muralhas de Carcassonne de 1851, mostra que Le Gray estava de fato viajando e fotografando sítios antigos e castelos na França, e que era dedicado a pegar uma dessas fotos do castelo e fazer uma troca de céu para a área clareada do céu. Ou seja, eles queriam manipular uma fotografia de um sítio antigo durante um levantamento de múltiplos locais diferentes. Em um estudo de luz e sombra de 1850, tentavam resolver esse problema de criar céus e fotografar o mar, pois ambos eram azuis. Então na década de 1850 eles já tinham ajustado a exposição e os químicos usados para conseguir capturar o espectro azul, e além disso os combinaram para criar uma obra de arte intitulada Efeitos Solares. Que se você dissesse a alguém que era uma foto antiga, ninguém adivinharia que era editada. Parece não haver declarações de Le Gray sobre como foi inspirado a usar o revolucionário método de impressão por combinação com múltiplos negativos. Nem há instruções sobre como imprimiu a imagem final. É possível que, ciente da concorrência entre fotógrafos artísticos, ele tenha sido prudentemente silencioso. Então eles estavam mantendo o segredo.
Seja qual for o processo. As marinhas de Legree, que combinavam fotos separadas do céu e do mar em uma imagem impressionante, foram consideradas um desenvolvimento importante, se não espantoso, em seu próprio tempo. Aí está. Esse era um processo secreto já na década de 1850. Eles já estavam resolvendo uma solução para esses céus clareados. E tinham compositing fotográfico realista, ou o que chamam de fotomontagem vitoriana. Com esse processo, começaram a capturar fotos de estoque de múltiplos céus e mares ao longo da costa francesa. Isso prova que eram capazes de capturar luz azul há mais de 250 anos. Aqui de 1858, temos uma composição inicial chamada Fading Away de Henry Pitt Robinson, construída a partir de 5 negativos diferentes. Eu diria que é bastante avançado para um período tão inicial. Também há várias fotos de artistas desconhecidos, e vou mostrar algumas delas quando se digita Photoshop antigo no Google. Mas é um pouco estranho que ninguém saiba quem tirou essas fotos. O Homem de Duas Cabeças, de 1865. Um Homem Equilibrando Sua Própria Cabeça, de 1880. Homem no Telhado com 11 homens em formação sobre seus ombros. E esta realmente faz pensar. Lembro quando era criança que minha mãe colocou essa fotografia no nosso banheiro. É uma foto muito famosa. Almoço no topo de um arranha-céu. 1932. Mas agora que aprendemos mais sobre as técnicas fotográficas antigas, quem pode dizer que ela não foi alterada? E em nenhum lugar dizem se usaram ou não múltiplos negativos nessa fotografia. É atribuída principalmente a Lewis Zinni. Mas a identidade do fotógrafo permanece desconhecida. Literalmente referenciada como uma peça da história americana, mas não sabem quem é o fotógrafo. Notem o brilho tênue ou halo ao redor das pessoas. Será que é uma fotomontagem? Pense, eles começaram a perceber que podiam produzir fotografias lendárias e incríveis e então afirmar que são reais. Pense nas implicações. Você não acha que os barões industriais ricos e esses políticos das elites estavam cientes disso? Acho que estavam muito cientes, tanto que era uma indústria inteira. Agora, antes de continuarmos, vamos ter um entendimento dos diferentes tipos de processamento fotográfico. Cada um é único e produz resultados diferentes. Fotografia é simplesmente uma tecnologia química. Você tem uma placa que pode ser de vários materiais diferentes. Os mais antigos eram metal ou estanho. E depois vieram o vidro. Essas placas são revestidas com químicos que então reagem à luz. Usar químicos diferentes e materiais de placa diferentes produziria uma variedade de efeitos diferentes. Aqui estão alguns processos fotográficos que foram essencialmente esquecidos: o heliogravura, o heliótipo, o calótipo, o isótipo, o colortipo, o cianótipo, o daguerreótipo, o ferotipo, o ambrótipo, a impressão de carbono, a impressão de albumina, o kart de visite, mas há muitos mais. E outros que eram mantidos em segredo enquanto tinham essa tecnologia para auxiliar gravuras com placas de cobre. A maioria de vocês conhece os tipos de estanho porque tem isso na feira. São pensados como muito mais rápidos que os outros tipos. Então não era preciso fazer muito no estúdio. Mas muitos desses eram na verdade alterados para criar fotografias compostas. Os tipos de estanho e ambrótipo usavam esse processo úmido de colódio para capturar uma imagem subexposta que tratariam com químicos para ser tratada como um positivo. Esse negativo tratado como positivo seria colocado na frente de papel preto para criar ambrótipos. E então para tipos de estanho e ferótipo seria um metal lacado de preto. Eles não dizem que é uma imagem manipulada. Mas o céu está muito claro. E neste tipo de estanho de cerca de 1900. Eles também tinham o chamado fixador fotográfico, em que usavam cianeto de potássio para obter uma imagem tonalmente o mais clara possível. Era uma forma de corrigir imagens superexpostas também, para torná-las mais estáveis e prevenir manchas. Os ferrotipos eram originalmente chamados de melanótipos. Retratos a lápis e giz eram imagens artisticamente manipuladas que pareciam ser um cruzamento entre desenhos a giz ou carvão. As fotografias japonesas dos anos 1860 passavam por um processo de tingimento.
Muitas dessas são de qualidade extrema, mas o que mostram é quanta manipulação foi feita para criar uma fotografia, até o ponto de serem uma obra de arte encenada. O processo de adulteração de fotografias existiu desde o alvorecer da fotografia. E não vamos discutir a ética envolvida com uma ferramenta tão poderosa de propaganda. Lembremos que essas primeiras fotos são registros históricos em muitos casos. Sabemos que havia estúdios de retoque que passariam pelo processo de envelhecimento, similar aos filtros de mídia social modernos. Podiam fazer isso antes dos anos 1900. E podiam limpar ou remover qualquer coisa que quisessem. Acho que esse é o conceito básico para os céus baunilha. Mas essas fotos mostram sinais de adulteração precoce, e não importa muito que houvesse alguns processos fotográficos que superexpunham os brancos. Porque, como aprendemos, eles tinham outros processos para compensar isso. Acontecia que sabiam que era um problema e que podia ser usado para esconder certas características. As fotografias antigas, praticamente todas elas, passariam por um processo de retoque fotográfico. Há livros antigos que explicam isso claramente. Do Illinois College of Photography de 1905. Temos um pequeno livro falando e explicando a fotografia e como ela depende do retoque. Para o benefício daqueles não familiarizados com a arte e ciência da fotografia, alguma explicação é necessária. Quando uma foto é tirada com uma câmera, ela é feita em uma placa de vidro que depois de revelada mostra o objeto em tonalidades de preto e branco inversamente. Esta placa é chamada de negativo, no qual todas as pequenas imperfeições da pele, juntamente com as sombras, rugas e manchas faciais são necessariamente exageradas e devem ser superadas por trabalho manual para produzir uma foto correta e agradável. É para melhorar a foto removendo e suavizando essas imperfeições que a placa é enviada ao retocador, que trabalha sobre o próprio negativo com implementos finos. Portanto, tinham essa arte dominada. Faculdades inteiras dedicadas a essa profissão. Deixe-me mostrar alguns exemplos do que podiam fazer. Bem, acho que a maioria de vocês já ouviu falar do daguerreótipo. Tinham um processo chamado etching, gravação, pelo qual um fotógrafo artístico poderia manipular o negativo. É interessante porque não se encontram explicações detalhadas online sobre o que isso é. Sabemos que retocavam fotografias com tintas e até airbrushing, um termo que ainda usamos hoje. Mas estavam fazendo isso desde o início da fotografia. O airbrushing pode ser na verdade mais difícil de notar. Mas eles não falam muito sobre esse processo fotográfico antigo. É chamado de etching and modeling, e em um livro de 1909. Que na verdade é baseado em um livro mais antigo de 1868. Recebemos muitos exemplos e explicações sobre o que esse processo envolve. A gravação é exatamente o inverso do retoque, por meio da faca de gravar, que é uma lâmina de aço muito afiada. O filme é raspado ou escavado na proporção do quanto se deseja remover. Assim os realces são reduzidos. As sombras acentuadas. Partes indesejáveis removidas e detalhes produzidos onde a opacidade do negativo era tão forte que os destruía. Ainda não está realmente explicando. Eles estavam raspando o negativo com uma faca para remover coisas. E estavam mexendo com as luzes e sombras. E para remover ou suavizar áreas super detalhadas. Mas não só podiam remover imperfeições e fazer as pessoas parecerem mais jovens, eram capazes de distorcer e manipular pescoços para ficarem mais magros. Aqui está uma ilustração onde detalham esse processo de gravação onde endireitam olhos estrábicos, o que é bastante impressionante para esse período de tempo. Então podiam tirar uma foto de você com os olhos fechados e então de alguma forma gravar um olho que parece ter sido iniciado a partir de um desenho. Depois misturado com outros negativos. E finalmente limpo com o processo de gravação para parecer real. Se você estivesse apenas olhando para a versão final, nunca saberia que essa foto foi manipulada. Então podiam também mudar o tamanho das pessoas. Podiam adicionar roupas em um sujeito que resultaria em um resultado realista. Podiam corrigir penteados. Mudar seu corpo em proporções drásticas. Então explicam como gravar figuras individuais para remover figuras de grupos. Ok, isso é 10 anos antes de Stalin. E é baseado em um livro mais antigo. Então poderiam ter feito essas coisas muito antes. Ouçam com atenção, pela combinação de gravação e retoque.
Pelo uso da faca e do lápis. Você grava e modela, e com esses dois instrumentos você pode fazer qualquer alteração que deseje no negativo. Realces nos ossos e bochechas podem ser cortados e subdoidos. Pescoços grossos tornados finos. Drapejamento excessivo removido. Narizes tortos endireitados. Sombras acentuadas. Cabelo adicionado. Fundos alterados. Partes indesejáveis removidas. Figuras retiradas de grupos. Etc. Então, basicamente qualquer coisa que quisessem. Isso é Photoshop do velho mundo. Faziam isso com pinturas paisagísticas, cartões postais, retratos, fotos de família. Por que não deveríamos acreditar que faziam isso com fotos políticas e nosso registro histórico? As pessoas acreditam que edifícios foram construídos em datas específicas baseadas apenas nesse registro histórico, que poderia ter sido facilmente manipulado. Quem deixou essas fotos para trás? Quem é dono das empresas jornalísticas? Quem é dono das faculdades? Eles tinham essa forma de arte dominada, e muito provavelmente é de origem antiga. Um exercício no livro mostra como os alunos tentariam gravar em diferentes valores e produzir gradações suaves com uma faca para ter controle refinado sobre esse processo. O autor então explica como remover a figura do fundo para torná-la muito mais agradável que o original. E também o processo de ajustar as sombras para um valor mais suave. Basicamente, todas as fotos antigas são falsas. Esse é o processo da fotografia. Os negativos seriam gravados e modelados para parecerem bons. Tinham que ser, do contrário os detalhes eram muito fortes e havia muitas áreas escuras. Então nosso registro fotográfico de fotos retocadas são fotos manipuladas. Todas as três, fotos adulteradas. Fotos do velho mundo. Photoshop antigo, mas elas não são reais. Portanto, certamente deveríamos questionar qualquer foto no registro histórico e o nível de retoque feito nelas. Obviamente há níveis nisso. As fotografias exigem o processo e às vezes, claro, há apenas uma alteração mínima. Mas esse processo era conhecido pelos políticos e barões industriais da época. Você acha que eles não se aproveitariam disso? Há uma seção no livro onde ele fala de gravação de estatuetas. Isso é realmente estranho, partindo do trabalho comercial regular de retoque. É possível produzir alguns efeitos muito agradáveis e artísticos que são sempre apreciados pelo público amante de imagens. Para trabalho especial e particularmente em linhas publicitárias, o retocador será convocado para trabalhar em negativos e impressões obtendo efeitos vitalmente diferentes do original. O uso habilidoso da faca e do lápis de gravar permitirá ao fotógrafo produzir quase qualquer resultado desejado nessas linhas. Ele explica como a figura inteira é mascarada e separada, colocada em um novo fundo. E então fundiriam a cabeça de uma criança sobre poses de corpo, significando que ele está explicando como poderiam mesclar perfeitamente múltiplas fotos de forma realista. Não apenas troca de céu, pois isso poderia ser uma máscara dura. Ele está explicando o processo pelo qual tirariam uma foto de uma pose de corpo e de uma pose de cabeça separadamente para obter um efeito desejado. E quando misturassem e fundissem perfeitamente a foto, daria a visão desejada ao cliente. Não é interessante? Temos uma gravação avançada que mostra como podiam transformar o retrato de alguém em uma estátua. Podiam até mudar sua expressão facial se necessário. Embora este livro descreva em detalhes esse processo, ele realmente foca apenas em sujeitos humanos como retratos e retoque. Mas isso não significa que é tudo que essa gravação pode fazer. Agora que entendemos o processo de manipulação fotográfica, retratos, porque você vai ver esse Photoshop dos anos 1900 em sites de notícias. Certo? Fizeram esses artigos sobre esse assunto. Mas só vão te mostrar retratos retocados. Mas podiam fazer isso com paisagens, fotos arquitetônicas, fotos de construção, eventos políticos. Parece que deveria haver mais informações históricas sobre o assunto, especialmente se encontramos essas fotos em arquivos históricos. Aqui está Colorado Springs de 1913, que mostra como esse processo seria feito de forma mais óbvia. Mas vamos ver se há instâncias menos perceptíveis. Mas quero que vocês se lembrem de quem imprimiu essas e milhares de outras fotografias e cartões postais: a Detroit Publishing Company.
Salve para o Biggs. Por favor, sigam ele. Pessoal, ele gentilmente ajudou com o vídeo e forneceu uma ótima coleção para começar. Os links estão na descrição para que vocês possam até baixar por conta própria. No arquivo da Biblioteca do Congresso. Se olharmos para esta foto de cerca de 1900 do Murray Hill Hotel em Nova York, vou deixar ampliado por um segundo. À primeira vista, não há nada muito suspeito. Quer dizer, tem aquela névoa estranha sobre o topo do edifício que não parece realmente uma exposição natural, e também posso ver que o céu está visível. Então, como pode ser? Essa é uma imagem com o céu trocado. Bem, vamos o mais próximo porque essa foto é muito estranha. Para começar, toda a parte inferior e o lado direito desta imagem é pintada, mas sabemos que a base é uma fotografia. Olha, é muito estranho porque isso está rotulado como um negativo de placa seca, não mencionado como fotomontagem ou adulteração. Mas por que não? Uns 15% desta imagem foram pintados para parecer realistas, para ser invisível. A verdadeira arte do retoque. No céu há tinta nas nuvens. E você pode até ver marcas de gravação deixadas por esse processo. Pode-se ver que as ruas foram pintadas. Esse carro foi pintado por alguma razão. O poste de luz está completamente pintado. E não diga é porque algumas coisas simplesmente não apareceram com detalhes suficientes. Não, esse é outro nível de pintura. Há pessoas aleatórias pintadas em vários lugares diferentes, mal desenhadas. Mas de longe você nunca notaria. Rostos pintados em áreas aleatórias. Toda essa parte da escada está pintada. Então pintariam em fotos históricas, não apenas pintura, mas para torná-la realista de longe. É estranho porque à direita desta imagem há uma seção que não está pintada. E você pode ver que parece um edifício. Estavam tentando apagar isso. Na Austrália, há uma coleção de fotografias conhecida como a Coleção Tarot no Poverose Museum. Nunca dizem nada sobre fotografias alteradas ou manipulação. Mas nesta foto chamada Carregando Lã em Sydney, vemos o que parece ser na parte superior uma tinta cinza com escrita branca e um céu branco superexposto. Isso não é apenas superexposição de luz devido aos azuis ficando mais brilhantes. Em vez disso é claramente um recorte. Agora, à primeira vista isso não parece grande coisa. Mas vamos olhar mais de perto. Você pode ver que eles mascararam ao redor desses homens, e por trás deles está a cor e exposição originais do céu. E conforme você vai para lá, pode ver que eles cortaram até 15 homens da foto. Você pode ver as pernas deles quando você aproxima o zoom. A verdade é que muitas dessas fotos têm artistas desconhecidos e ninguém sabe a razão pela qual fariam isso. Na Biblioteca do Congresso, há uma foto do Narragansett Pier em Rhode Island, e parece muito semelhante. O cinza é o céu original, mas por alguma razão estão adicionando branco. Não há explicação na descrição além de que são negativos de placa seca. Você pode ver isso em múltiplas fotos desta coleção. Na Biblioteca do Congresso, Niagara Square, Buffalo. Vamos dar uma olhada. De uma perspectiva geral, se isso estivesse emoldurado em um museu eu não notaria nada. Mas vamos olhar mais de perto. A primeira e mais óbvia alteração é que a imagem foi pintada. As ruas foram completamente pintadas. Mendigos e pessoas desenhados. Agora alguns podem dizer, bem, eles estão apenas limpando a exposição fantasma. Mas é na verdade mais do que isso. Você pode ver que eles tinham um entendimento de como pintar sombras. Lembrem do que aprendemos no manual de fotografia. Esse era um processo artístico com o manuseio desses negativos. E com uma faca podiam alterar e manipular a imagem para adequar a visão. Digo isso porque se eu dissesse que essas pessoas poderiam ser adicionadas sem dizer nada do que dissemos antes, a maioria das pessoas diria: você está louco. Mas por quê? Essa pessoa está olhando direto para o chão. Esse cara tem as mãos atrás das costas. Eles tinham a ciência e a arte desenvolvida para combinar fotos e adicionar sombras. Mais pessoas equivale a uma fotografia mais agradável. Tinham centenas de fotos de estoque de céus. Quem pode dizer que não tem o mesmo para todo tipo de categoria?
incluindo pessoas paradas e olhando para nada, e então usando o processo de gravação ou mesmo tinta para simplesmente finalizar a foto. A maioria das pessoas não seria capaz de notar porque não tem ideia do processo em geral. Como o cara no vídeo da Vox diz, quem vai pegar uma lupa e olhar essas coisas? Você poderia até combinar negativos de fotos mal tiradas para dar a impressão de má exposição, o que explicaria porque às vezes nessas fotos antigas você vê uma combinação de pessoas muito nítidas e pessoas muito borradas. E algumas delas não estão em movimento. Não é apenas por causa da velocidade. Parece que podem ter combinado múltiplos negativos com resoluções diferentes. Eles pintaram até este cavalo. E até algumas das perspectivas dessas carroças parecem erradas. Na verdade, há múltiplas versões desta foto nesta coleção, onde você pode ver nessa versão V2 que há uma seção raspada em branco com esse grande retângulo branco. Talvez seja apenas um artefato de algo tocando o negativo. Mas então o que são todos esses arranhões nesse edifício de metal? Podemos ver a mesma coisa nessa versão V3 onde o edifício com o band-aid branco agora tem arranhões similares ao edifício central do V2, como se estivessem tentando removê-lo para usar em outras fotos. Possivelmente alguma solução química foi adicionada a essas seções para extrair certas características. Na Biblioteca do Congresso, o Monumento dos Soldados em Troy, Nova York. Isso parece ser uma fotografia histórica bastante normal. Mas é na verdade um exemplo de uma foto que teve os céus baunilha, e nada parece errado de longe. Certo? Se você zoom na parte esquerda da foto, é claramente claro que uma máscara de algum tipo foi feita ao redor do topo do edifício. E se você olhar aqui neste respingo, pode ver que algumas seções não foram capturadas, mostrando que ainda há partes do edifício. E você pode ver que isso é confirmado porque há um poste de luz por trás deste carro à esquerda. Basta seguir e você verá esses fios. O que são aqueles? Agora você pode ver que há fios indo para as árvores. Fios descendo esses postes e subindo para essa área que foi pintada ou removida quimicamente. Siga a linha ainda mais. E então há esse canto da parte do telhado que é claramente uma seção mais alta do edifício cortada para parecer apenas um painel de tijolo lateral para o telhado. Mas isso é um recorte. E havia um edifício lá. O que é estranho porque não parece se alinhar com o edifício que está agora à esquerda. Note aquela borda ornamental do topo. Então é um edifício adicionado ou até mesmo apenas um negativo separado. Notem como é uma qualidade e nitidez diferentes. Tem um tom médio diferente para mim. Quer dizer, por que não deveríamos acreditar que toda essa imagem é uma composição? Poderiam facilmente ter adicionado essas pessoas ao primeiro plano para fazê-lo parecer mais vivo e cheio. Há também esses arranhões no obelisco que parecem ter sido gravados, como se estivessem tentando se livrar de algo. Para mim parece que estavam escondendo fios que estavam alto no céu partindo desse poste. E isso vai por toda a extensão da foto até o outro lado. Não é apenas exposição. Mas por que fazer isso e não deixar nenhuma explicação? Temos mais algumas da Biblioteca do Congresso, o Banco Wayne County and Home Savings, Detroit, Michigan. Essa imagem parece boa para mim. Acho que a maioria das pessoas vai simplesmente pensar, isso é uma foto histórica. Bem, numa inspeção mais próxima, o céu é simplesmente tinta, é um céu falso. Há cabos elétricos que foram pintados. E algumas seções aqui estão simplesmente flutuando. À direita da imagem vemos vários homens com cartolas e algumas das calças foram pintadas de maneira muito estranha. Também este carro à direita foi pintado, e o céu não tem nem rosto. Alguns de vocês podem pensar, você está super analisando essas coisas, eles queriam apenas limpar as fotos para parecerem melhores. Ok, você vê essa linha branca aqui? Vamos seguir essa linha e ela leva ao edifício. Vamos subindo. Subindo. E olhem como está seguindo o contorno desse edifício. O que você está vendo são os resquícios de uma máscara dura. Você pode até ver que eles pintaram sobre o topo. É um edifício de copiar e colar. Você tem que admitir que se eu não tivesse aproximado o zoom, a maioria das pessoas não teria notado. Há também outra indicação. Você vai ver um brilho branco tênue ao redor dos recortes. Mal perceptíveis.
Mas agora que você pode ver claramente que é um corte e uma combinação de múltiplos negativos, eles não descrevem isso nem na descrição. Na verdade, nem sabem a data. Uma vez que você vê, é muito fácil notar em outras fotografias. Outro edifício de Detroit, o edifício Wayne County de cerca de 1902. A imagem foi Vanilla Skate. É óbvio pelo lado direito porque eles nem terminaram, mas você pode pensar, bom, é só um acidente. Há uma Moon Tower à direita deste edifício que você mal notaria de longe, muito estranha. Eles a removeram. E para o topo removeram completamente. Você mal consegue ver, está lá. Próxima a esse trabalho de mascaramento horrível. Eles nem se importaram porque sabiam que as pessoas não notariam. As Moon Towers eram torres elétricas que forneciam luz para a cidade. Por alguma razão, queriam remover todos os traços das Moon Towers e dos cabos conectados a elas nessas imagens históricas, e simplesmente nos deixaram com muitas que têm esse fenômeno dos céus baunilha. Se você olhar para a frente da foto, pode ver quantos cabos havia de fato. Também muitas dessas Moon Towers de Detroit foram adquiridas por Austin e algumas ainda estão de pé. Supostamente. Mas sim, alguém separou este edifício do fundo e removeu grandes porções de toda esta imagem, incluindo as linhas dos bondes e os edifícios à esquerda e à direita. Agora, todas essas fotos que mostrei da Biblioteca do Congresso são da Detroit Publishing Company. Lembram aquela foto do Colorado que era uma composição óbvia? Bem, a Detroit Publishing Company tinha pleno conhecimento de como mascarar e compor imagens para fotomontagens vitorianas. Os céus baunilha não são apenas superexposição, mas um processo de mascaramento pelo qual essas empresas editoras de fotos combinavam e alteravam fotografias. A Detroit Publishing Company era conhecida por fazer cartões postais famosos. E em nenhum lugar da página da Wikipédia explica qualquer técnica usada ou qualquer manipulação ou retoque feito com seus cartões postais. Também não diz que doaram sua coleção à Biblioteca do Congresso, então muitas das fotos em sua coleção são consideradas placas secas históricas. Se estavam alterando cartões postais, por que não podiam alterar todas as outras fotos que tiraram? Por falar nisso, o fotógrafo mais famoso deles era William Henry Jackson. Esse cara é uma figura histórica, inclusive se tornou gerente da Detroit Publishing Company em 1903. Esse cara é famoso por suas fotos do Oeste americano e é o bisneto-sobrinho de Samuel Wilson, o Tio Sam. O Tio Sam é uma personificação nacional do governo federal. E o personagem surgiu durante a Guerra de 1812. Todo mundo sabe que é uma peça de propaganda. Bem, o sobrinho do Tio Sam, William Henry Jackson, e seu avô também faziam quadrinhos para o jornal. Então está em toda a história familiar. William Henry Jackson era um pintor da Guerra Civil, e sua mãe Harriet Maria Allen era uma talentosa aquarelista. Jackson era considerado um excelente jovem pintor. William é considerado importante para a história do Velho Oeste porque caminharia pela trilha de Oregon e ia aos locais mais remotos para tirar essas fotografias. Ele estava com os Mormons e chegou a Salt Lake City. Depois pegou uma carroça até Los Angeles, tirando algumas das fotos históricas mais importantes do oeste dos Estados Unidos. Supostamente ele tirou 80.000 fotografias do oeste americano, e foi homenageado pelo Explorers Club de Nova York, que era um clube privado masculino orientado para a aventura fundado em Nova York em 1912 por Arthur Hoffman, o criador da revista Pulp Adventure, que ele usava para promover suas visões políticas e preparar as pessoas para a guerra. Era basicamente um jornalista a vida inteira. Propaganda. Mark Twain também era membro. Estranhamente. Então esses caras estavam todos em Coluil. E quando Jackson estava no sudoeste do Colorado, descobriu esta área onde fica o Monumento Nacional Oveyveep, onde ele é responsável pelo nome. Oveyveep significa Vale Deserto, mas também significa ruínas das comunidades antigas. Aqui está William Henry com uma câmera enorme, e a descrição diz equipamento não identificado. Bem, vamos dar uma olhada em algumas das fotografias que afirmam que William Henry tirou em sua carreira, porque ele fotografou ao redor do mundo. Aqui está uma igreja em Guadalupe, México, apenas azuis superexpostos.
Vanilla Sky. Olhem aqui no canto, as árvores estão cortadas. Eles nem terminaram o processo. Há na verdade muitas dessas fotos que eles simplesmente acreditam a William Henry Jackson. Uma dessas descrições diz provavelmente William Henry Jackson. Então ele é apenas mais uma figura como o Tio Sam, um ícone cultural para essas corporações nos alimentarem para que nunca questionemos o que está acontecendo? Como essa foto de 1870 de Jackson de um cara fazendo trilha de terno. Isso parece estranho. Ele é responsável por México e muitas fotografias com céus baunilha. Esta catedral. Uma ponte de trem que parece estar em cima de uma barragem antiga com túneis em arco, e está assinada como Detroit Photographic. Há uma comissão mundial de transportes inteira com 900 imagens de William Henry Jackson por toda a África do Norte, a Ásia e a Austrália. E não estou dizendo que é impossível. Mas pense nisso. Isso era realmente uma empresa de produção. As pessoas não dão o mesmo valor a menos que pensem que um artista ou figura pública está por trás disso, para que pareça mais natural. Mas quando uma grande corporação está envolvida, as pessoas começam a fazer perguntas. Há algumas fotos de outros estúdios, como a coleção da Quinta Avenida do início ao fim. Há uma foto onde na parte inferior direita há um policial que foi simplesmente pintado. E as ruas são pintadas sobre uma fotografia. Esse é um arquivo público de Nova York. E em outro, um cavalo está pintado. Em algumas dessas fotografias mais antigas nesta coleção é difícil ver o mascaramento ao redor dos edifícios porque a qualidade é muito ruim. Muitas vezes algumas dessas fotografias anteriores dos anos 1880 não têm resolução suficiente, então é muito mais difícil ver sinais de troca de céu ou mesmo cortes ao redor dos edifícios. Olhem para esta foto, parece qualquer outra foto histórica. Se você aproximar o zoom pode ver esse cara parado aqui estranhamente, e há alguém caminhando atrás desse carro. Mas você pode ver o contorno da pessoa através do carro. Isso pode ser um produto de exposição. Deve ser um artefato do uso de múltiplos negativos. Poderia continuar fazendo isso com muitas dessas fotos. Elas têm multidões. Edifícios pintados. Não há restrição com o que podem fazer. Se algo está faltando, vão simplesmente usar a gravação para alterar a fotografia. Combinar negativos para atingir um resultado final. E então doá-la à Biblioteca do Congresso e a muitos museus locais. E é isso que mostram em muitos casos. Esse é nosso registro fotográfico. É das mesmas pessoas que produziram todos esses cartões postais. Pense nisso. Precisa haver explicações completas sobre como essas fotos foram feitas, especialmente fotos históricas. Como podemos confiar em fotos de construção como prova sólida quando sabemos que tinham Photoshop nos anos 1850 e estavam usando esse processo de manipulação fotográfica durante a Primeira Guerra Mundial para propaganda? Como podemos confiar em qualquer coisa que a narrativa oficial dominante nos dá? Devemos aceitar que eles construíram milhares desses edifícios começando nos anos 1880 até o início dos anos 1900? De onde vinha todo esse dinheiro? Bem, não poderíamos fazer isso hoje. Mesmo com todo o nosso equipamento e dinheiro, não poderíamos construir milhares dessas estruturas de tijolo em um período de 20 anos. Algumas histórias nos dão ainda menos tempo para essas datas de construção, e as únicas provas que nos são dadas são fotografias, muitas das quais são extremamente questionáveis. A extrema falta de registros fotográficos em si é suspeita. Agora adicione que eles tinham dominado a capacidade de manipular fotos no início dos anos 1800, e você tem uma receita para controlar completamente a narrativa das gerações futuras. Essa seria a ferramenta mais poderosa das elites. Portanto, devemos usar outros métodos para questionar a narrativa oficial além das fotografias que foram dadas às bibliotecas e coleções de arquivos por essas empresas editoriais corporativas. E quem vocês acham que possuía e financiava essas empresas? Clubes de garotos. Mas o que vocês acham? Poderíamos confiar em fotos históricas sem questionamento? Ou deveríamos ser mais observadores quando nos entregam uma história vinda das autoridades? Checar manipulação e mentiras, para que possamos realmente chegar ao fundo do que está acontecendo. Espero que vocês tenham gostado. Com isso, vamos continuar questionando a narrativa dominante e vamos até o próximo vídeo. O próximo vídeo.
O próximo vídeo. O próximo vídeo.